Eu era a segunda nota da classe no ensino médio, de baixo para cima. Ninguém acreditava em mim. Eu estava lá na sala de aula, mas não estava mentalmente pensando, imaginando, criando. Os alunos reunidos, vamos falar sobre o que cada um quer ser. Então, uns queriam ser agrônomos, professores, veterinários, advogados. E lá eu me coloquei, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu aprendi a primeira ferramenta de gestão da emoção. Vocês nunca devem esquecê-la. As principais decisões humanas são solitárias. Não podem depender da plateia. Muitos seres humanos adiam decisões importantes porque esperam apoio, esperam reconhecimento, esperam outras pessoas encorajá-los. Eu não tinha plateia nenhuma, nem de professores, nem de alunos, para me encorajar. Eu, então, decidi estudar de 12 a 14 horas por dia. E entrei na faculdade de medicina. No segundo para o terceiro ano, eu tive uma crise emocional, uma dor emocional intensa. E eu percebi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar são mais penetrantes do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. As lágrimas que as pessoas não vão ver na sua face são mais doloridas. Segunda ferramenta de gestão da emoção. Nunca se curve à dor, seja ela qual for. Se você se curva à dor, o biógrafo do cérebro, chamado fenômeno, registro automático da memória, vai arquivar uma janela killer especial chamado duplo P, duplo poder, poder de ser encontrado em meio a milhões de janelas, ou seja, uma capacidade de localizá-la. É como se você, em fração de segundo, encontrasse um endereço de uma pessoa aqui em Ribeirão Preto, sem conhecer nada da cidade. É impossível, mas nós fazemos isso quando temos uma janela killer duplo P, poder de altíssima localização. É por isso que quando alguém te ofende, você tem milhares de pessoas que te apoiaram, mas você resgata aquela pessoa que te ofende continuamente. Um fracasso, uma dor, ela é continuamente retroalimentada. Então, duplo poder, poder de altíssima localização e poder de retroalimentação. Por isso que, mais do que Freud pensava que o trauma original seria responsável pelo adoecimento psíquico, mais do que o trauma, porque ele não estudou essa terceira camada, o problema é a retroalimentação. Você teve um desafeto, um inimigo, passou por um fracasso, um vexame, isso gerou uma janela traumática. Killer. O problema agora é que ela tem altíssima localização e o alto fluxo, que é o quarto fenômeno, lembra? Gatilho, janela, a âncora se fixa e o alto fluxo. Lê e relê, retroalimentando o trauma. E um verão não se forma com uma andorinha, mas com um bando de andorinhas. Uma janela solitária não leva à expressão de uma característica de personalidade, mas uma retroalimentação forma tantas janelas que você forma um cárcere mental. Pessoas calmas passam a ser irritadiças ao longo do tempo, pessoas dosadas, serenas, passam a ser incoerentes, pessoas felizes se tornam hipersensíveis, pequenos problemas têm um impacto muito grande. Por isso, temos que expandir o que Freud viu, que até os 7 anos de idade, um trauma poderia levar ao adoecimento. Na verdade, em qualquer época da vida, mesmo não tendo tido traumas da infância ou adolescência, uma pessoa se passa por um fracasso, por uma crise no relacionamento, uma dificuldade financeira enorme, um vexame, gera a janela killer
Duplo P, que se retroalimentada pode adoecer no ser humano que foi saudável na sua infância e adolescência. Cuidado. Você pode ter diversos desafetos, mas ninguém pode ser um maior inimigo seu do que sua própria mente. Recitem comigo mais essa ferramenta de gestão da emoção. A mente mente. Se diplomatas da ONU, das mais diversas nações, soubessem das armadilhas mentais, eles esvaziariam o seu ego para se colocar no lugar do outro. Não se colocariam demais, porque quando você se coloca demais, se você só vê o seu problema, só a sua dor, não consegue enxergar a dor do outro. Você vê através das suas janelas. Você vê o mundo através dos arquivos, da sua personalidade. Se você não se esvazia, você não consegue perceber as demandas, as dores e as necessidades dos outros. É por isso que, em umas discussões, raramente alguém recua no foco de tensão. Já viram pessoas que estão atritando, brigando, e de repente, imediatamente, eu estou errado, me desculpe. Já viram pessoas recuarem? Mas deveria ser possível. Mas por que não recua? Porque detona o gatilho, abre a janela, e a âncora fixa o navio do eu. Fecha o circuito da memória. Síndrome predador-presa, que é uma das síndromes que eu descobri. Síndrome predador-presa. Fecha o circuito, milhares de janelas com milhões de dados não são acessadas para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Isso levou a nossa espécie a fazer guerras, discriminar, a ter atos violentos das mais diversas formas. Uma espécie pensante, a única que pensa e tem consciência que pensa, que nós saibamos, nunca estudou a última fronteira, que é a própria construção de pensamentos, é a formação do eu, e nunca entendeu que há tantas armadilhas na mente humana do que aqueles solos que, infelizmente, foram carregados por minas onde houve guerras. Há um campo minado em nossa psique. Por isso, facilmente, as pessoas perdem a sua capacidade de autonomia, de leveza, de apaixonamento pela existência. A mente mente. E a mente mente não apenas porque o primeiro ato do teatro mental é consciente ou inconsciente? Gatilho da memória é consciente ou inconsciente? Por isso que vocês leem, sem o teu eu consciente querer. Vocês leem pelos fenômenos inconscientes. Janelas da memória, consciente ou inconsciente? A âncora emocional, você não vê, mas ela fixa e faz você ruminar experiências traumáticas. E o alto fluxo? Inconsciente. Então, o primeiro ato do teatro mental é inconsciente. Atritos nos estádios, discussões entre alunos, entre professores e alunos, entre pais e filhos, entre casais, entre colaboradores. Não há pessoas que recuem. É raríssimo como ouro alguém recuar, porque depois que detonou o gatilho, abriu janela traumática, o volume de tensão tão grande fez com que a âncora emocional se fixasse e bloqueasse milhares de outras janelas. O Homo sapiens não tem informações para dar respostas inteligentes nas situações estressantes.